Eisenstein já dizia que a construção da narrativa pela montagem é o elemento que dá sentido ao filme. Aliás, boa parte da tradição do cinema revolucionário soviético debruçou-se sobre a importância da montagem, como Kuleshov, Pudovkin e o próprio Eisenstein. Todo mundo sabe. Não basta apenas ter um bom roteiro e saber como conduzir as filmagens de forma a desenvolver a história. É na montagem que o filme toma forma, quando suas partes se unem e ganham sentido, problematizando e engendrando uma reflexão profunda sobre os processos que dizem respeito ao ser humano e à realidade. É claro que muitos outros elementos são importantes na construção do filme, como a fotografia, a trilha sonora, a própria interpretação das personagens, mas dar profundidade filosófica ou abordar temas que envolvam uma reflexão profunda sobre questões relativas à realidade, ao ser humano, não é coisa fácil, uma vez que o cinema, desde sua origem, é visto como um negócio altamente lucrativo e os filmes mais filosóficos geralmente não possuem apelo comercial. Mas nos últimos anos, o canadense Denis Villeneuve tem chamado a atenção da crítica pela forma como tem conduzido alguns de seus filmes, cuja narrativa apresenta uma certa complexidade ao abordar temas eminentemente filosóficos, porém também são filmes com potencialidade comercial que caíram no gosto do grande público. Eu sei que já faz um tempinho que foi lançado, mas eu não poderia deixar de falar desse filme que tanto me marcou. Muito pelo tema, eu sou completamente apaixonada por filmes ou séries que abordam a questão do tempo, e mais apaixonada ainda, é claro, em filmes sobre alienígenas. Há algo nesse filme sobre o vínculo inerente entre ciência e arte, especificamente a arte da linguagem, a primeira sendo verdade, a segunda amor. Não basta apenas procurar a verdade ou encontrar a verdade, mas devemos fazê-lo com amor. E a linguagem é o meio pelo qual isso acontece. Como Louise, personagem de Amy Adams, pensa lá no início do filme, quando se aproxima dos visitantes alienígenas pela primeira vez, antes de pular em equações matemáticas, antes de tentar chegar ao fundo da questão, vamos apenas começar a vê-los, compreendê-los, dizendo olá. Nesse sentido, o filme parece funcionar como um comentário sobre nosso atual clima cultural, tanto local quanto globalmente. Afinal, o presente dos alienígenas para a humanidade é algo para unificar nosso mundo dividido e hostil, trazendo paz e harmonia para as nações. A abordagem de Louise para os alienígenas, é claro, serve como exemplo de como isso pode ser alcançado, uma abordagem que começa com humildade e empatia. Como no conto em que se baseia a história da sua vida de Ted Chiang, o filme está preocupado com as reflexões sobre o tempo e livre-arbítrio. Explora explicitamente a noção de se o conhecimento ou a pré-existência do futuro afetaria ou negaria nosso livre-arbítrio como seres humanos. Ao justapor a narrativa pessoal de Louise, especificamente a maneira como ela lida com sua revelação e decide seguir adiante, com temas de determinismo e livre-arbítrio, a chegada trabalha de mãos dadas com o trabalho do filósofo alemão Martin Heidegger, a saber, seu conceito de ser para a morte. Apesar de ser intencional ou não, o filme de Villeneuve examina esse conceito tematicamente e o incorpora estilisticamente. Em seu famoso texto Be and Time, Heidegger analisa a ideia do ser. Dentro dessa análise, ele argumenta que, para entender o que significa ser um ser humano e alcançar a autenticidade, devemos viver à luz de nossa própria morte. Esse conceito de ser funciona a partir de uma compreensão diferente do tempo, um entendimento não linear que transcende uma noção de passado, presente e futuro. Em vez disso, o ser para a morte vê tudo em relação ao agora, especificamente a nossa mortalidade. De acordo com Heidegger, como seres finitos devemos confrontar nossa finitude e forjar significado através da realidade da morte. É assim que encontramos a verdadeira alegria e liberdade, o verdadeiro ser. Quando Louise é finalmente iluminada, ela recebe a linguagem dos alienígenas, ou seja, sua compreensão distinta do tempo, que ela mesma menciona não é como nossa compreensão linear do tempo como seres humanos. Mais especificamente, Louise recebe olhos para ver o futuro, particularmente a morte de sua filha.
Nesse sentido, toda a chegada parece um trabalho de ser para a morte. É um filme sobre chegar a um acordo não apenas com nossas vidas pré-determinadas, mas também com nossa finitude e a dos outros. É sobre respeitar nossa mortalidade e não tomar nada como garantido nessa vida. É sobre viver com o futuro, ou seja, a morte, para não perdermos o presente hoje. Claro, não é suficiente para Villeneuve apenas ensinar esse conceito. Ele nos mostra e nos faz sentir. Através da perspectiva de Louise, nós devemos lutar com o conhecimento da infância e eventual morte da filha, especificamente através de cortes rápidos em cenas pungentes com os dois juntos. Nesses momentos sombrios e emocionais com Louise, inevitavelmente refletimos sobre nossas próprias vidas e sobre nossas próprias mortes. Quer percebamos ou não, por 2 horas nos envolvemos com o conceito de Heidegger visceral e pessoalmente. É por essa razão que a chegada funciona e ressoa, não em primeiro lugar por causa do que é, mas principalmente do que é e do que faz. Enquanto o filme certamente vem cheio de profundidade e significado, o modo como ele nos atinge e nos move emocionalmente é o que o torna tão eficaz. Louise não recebeu os superpoderes dos heptapods, e ao contrário do Neo na Matriz, ela não foi a escolhida. Muito pelo contrário, qualquer um que dominasse a língua dos heptapods seria capaz de mudar sua percepção do tempo. Em uma narração no início do filme, a personagem de Amy Adams diz: "Estamos tão ligados pelo tempo, pela sua ordem." Esta talvez seja a grande chave do filme. O que essa frase realmente significa e como isso pode ser significativo. O tempo não é necessariamente uma coisa física real, mas apenas um conceito feito pelo homem. Um carro é uma coisa física real, uma garrafa de água é uma coisa física real. O tempo não é. Para nós, o tempo é linear, ele se move em linha reta. A ideia da unidirecionalidade do tempo não é necessariamente real. É uma realidade subjetiva com a qual nós, como agentes deste ambiente, seres humanos, concordamos coletivamente. E essa realidade é influenciada pela linguagem e que também influencia a nossa cultura como um todo. Se você quer conhecer uma cultura, primeiro conheça em que língua esse povo fala. Tudo começa pela linguagem. É a hipótese de Sapir-Whorf. Esta noção é levantada no próprio filme por Ian Donnelly, personagem de Jeremy Renner. Embora todo filme exista em um lugar fictício, esse é um conceito muito real. A hipótese de Sapir-Whorf, uma teoria cunhada por Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, afirma que a linguagem influencia o modo de pensamento de um indivíduo, bem como o comportamento da cultura em que é falado. As línguas que falamos, inglês, mandarim, espanhol, russo, determinam o nosso modo de pensar, o que nos faz ver o tempo em linha reta. A linguagem dos heptapods em A Chegada é completamente diferente, consequentemente, seu modo de pensar também. Em contraste, esses heptapods veem o tempo de forma não linear. Em vez de uma linha reta unidirecional, é mais ou menos como em um círculo. Mantendo a lógica da hipótese de Sapir-Whorf, é inteiramente plausível que todos, e não apenas Louise, sejam capazes de mudar sua percepção do tempo aprendendo a linguagem dos heptapods. O conceito de passado, presente e futuro é meramente uma realidade com a qual concordamos coletivamente. Aprendemos que o que inicialmente se pensava serem flashbacks são, na verdade, as visões de Louise do futuro, e essas visões, numa grande e feliz ironia, ajudam a resolver o conflito que está acontecendo no presente. Quando isso acontece, temos várias perguntas. Uma delas, talvez, se a Louise começa a ter essas visões no meio do filme, por que no início já é mostrada visões do futuro? Somos nós tentando reorganizar o tempo. Assim como Louise, Villeneuve também apresenta esse filme de forma não linear. Quando Ian e Louise se encontram pela primeira vez, eles têm um pequeno desentendimento. Louise acredita que a linguagem é a base da civilização, é a cola que mantém as pessoas unidas, é a primeira arma desenhada em um conflito. Ian discorda. Ele acha que a ciência é o alicerce da civilização. De qualquer forma, através de seus desdobramentos, A Chegada constantemente destaca as complexidades e a importância da linguagem. Em uma cena, a China oferece um ultimato aos heptapods.
Os alienígenas têm 24 horas para deixar o território chinês ou vão enfrentar a destruição. A linguagem é a primeira arma num conflito. O conflito contra os heptapods é resolvido quando Louise faz uma ligação para o general Chang na China e entrega uma mensagem, algo que não poderia ter sido alcançado através do silêncio. E em uma das visões de Louise, vemos uma espécie de festa de gala onde bandeiras de muitos países estão lado a lado, como em um símbolo de unidade. Tudo isso é conseguido porque Louise escolheu se comunicar. Este não é um jogo de trapaça inventado por Villeneuve. A linguagem é a cola que mantém as pessoas juntas. Quando pensamos em Hitler, por exemplo, geralmente pensamos no Holocausto e na aniquilação de 6 milhões de judeus, mas nós nunca paramos para pensar como é que um pequeno sujeito alcançou tais poderes. Ele não colocou armas nas cabeças de todos os alemães e forçou-os a adorá-lo. Não, ele ganhou seguidores através de seus discursos, suas propagandas. Ele usou uma linguagem para manipular as pessoas. Outro aspecto da linguagem que o filme explora fortemente é a ideia de interpretação e má interpretação. O que é a palavra sânscrita para a guerra e sua tradução? Muitas palavras muitas vezes se perdem na tradução ou são mal interpretadas, e isso muitas vezes pode levar a mal-entendidos e conflitos. Um dos países, por exemplo, interpreta a mensagem dos heptapods como oferta de armas. Isso faz com que muitos líderes mundiais entrem em pânico, já que eles veem isso como uma ameaça pelos heptapods. Mas, como Louise aponta, e se os heptapods não souberem a diferença entre a palavra arma e a palavra ferramenta? E se a palavra arma não existir no vocabulário dos heptapods? Pode ter sido apenas um caso de mal-entendido. E como se viu, realmente foi. Existem, na verdade, muitas palavras de idiomas em todo o mundo que não têm uma tradução direta em português ou inglês. Por exemplo, a palavra Yangan Mamilapinatapei, que significa o olhar especial compartilhado entre duas pessoas quando ambos estão desejando que o outro faça algo que ambos querem, mas nenhum quer fazer. Ou o que dizer da palavra indonésia Jayus, que significa uma piada tão mal contada e tão sem graça que ninguém pode deixar de rir. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê até a próxima.